Você já sentiu que o tempo passou e que aquele grande sonho, aquela grande promessa que você um dia teve, ficou para trás? A vida, com suas dificuldades, seus desvios e suas longas esperas, muitas vezes nos faz acreditar que a nossa chance de conquistar nossas promessas já acabou. A Bíblia nos conta a história de um jovem sonhador que experimentou tudo isso. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado em uma prisão. Mas a jornada dele nos mostra que o plano de Deus é muito maior que o nosso sofrimento. Este é José, e sua história nos ensina que, para quem confia em Deus, o caminho para o palácio pode sim passar por uma cova e por uma prisão. E se você também tem um sonho para viver, eu te convido a se juntar à nossa família de fé. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna, para ser encorajado a nunca desistir. Nossa história no livro de Gênesis começa com um cenário de profunda inveja e um sonho de destino. José, o filho amado de seu pai, Jacó, usava uma túnica colorida e especial que o diferenciava de seus 10 irmãos mais velhos. Aos 17 anos, ele teve 2 sonhos proféticos que Deus lhe deu. No primeiro, ele viu os feixes de trigo de seus irmãos se curvando diante do seu feixe. No segundo, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. José não era arrogante, mas tinha um coração que recebia as profecias de Deus. E a resposta de seus irmãos foi o ódio. Eles não viam a profecia, mas a arrogância, e isso os levou a uma conspiração maligna. Um dia, seu pai o enviou para ver como seus irmãos estavam no campo. Ao vê-lo chegando de longe, eles o agarraram, tiraram sua túnica e o jogaram em uma cova vazia. O cheiro de terra úmida, a escuridão, a solidão. O sonho parecia ter morrido ali, mas eles não o mataram. Em vez disso, o tiraram da cova e o venderam como escravo para uma caravana de mercadores que passava a caminho do Egito. E para encobrir o crime, eles mancharam a túnica de José com o sangue de um animal e a levaram ao pai, que, com o coração partido, concluiu que seu filho amado havia sido morto por uma fera. O sonho de José parecia, para todos, ter morrido naquela cova. Mas a Bíblia nos dá uma frase-chave que muda toda a perspectiva da história. Em meio à traição, à escravidão, ao abandono, o texto diz: o Senhor, porém, estava com José. Em uma terra estranha, sem família, sem amigos, José foi vendido para Potifar, o capitão da guarda do faraó. E mesmo como escravo, tudo o que José fazia prosperava, porque a presença de Deus estava com ele. Potifar viu isso e o colocou como administrador de toda a sua casa. José estava se reerguendo, mas uma nova provação, ainda mais difícil, estava por vir. A esposa de Potifar, vendo a beleza de José, tentou seduzi-lo, dia após dia. E José, em um momento de solidão, com uma integridade inabalável, se recusou. Ele disse a ela as palavras que mostram o seu caráter: como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Ele fugiu, deixando seu manto para trás. E por ter feito a coisa certa, ele foi acusado falsamente de tentar atacá-la e jogado na prisão. Um passo de obediência levou a mais sofrimento. Mas, mais uma vez, o texto repete: o Senhor, porém, estava com José. Mesmo na prisão, ele encontrou o favor de Deus e foi colocado como responsável por todos os prisioneiros. Foi na prisão que o dom de José de interpretar sonhos foi usado para o copeiro e o padeiro do faraó, que também estavam presos. Ele interpretou os sonhos deles corretamente, e ao copeiro, que seria restaurado ao seu cargo, José fez um único pedido: lembra-te de mim quando te for bem, para que me tires desta casa. O copeiro foi liberto, voltou ao palácio, mas a Bíblia nos diz: contudo, o copeiro mor não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E José ficou na prisão por mais 2 longos anos. Foi uma espera dentro da espera.
uma porta de esperança humana se fechou. E José aprendeu que a sua esperança final não estava em homens, mas em Deus. Mas Deus não havia se esquecido dele. O tempo de Deus é perfeito. 2 anos depois, o próprio Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em seu reino conseguia interpretar. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão. José foi levado às pressas, e sua humildade diante do Faraó era total. Não está em mim. Deus dará uma resposta de paz a Faraó. José interpretou os sonhos e, cheio de sabedoria divina, deu o plano para salvar o Egito de uma grande fome. O Faraó ficou tão maravilhado que declarou: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. E da prisão, José foi nomeado governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. O sonho de liderança dado a ele na juventude finalmente se cumpriu, mas de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Anos depois, a fome chegou, e os irmãos de José vieram ao Egito para comprar grãos. Eles se prostraram diante dele, sem o reconhecerem, cumprindo a profecia dos sonhos. E após uma série de testes para ver se eles haviam mudado, José finalmente se revela. E em vez de vingança, o que sai de sua boca é uma das declarações mais profundas sobre o perdão e a soberania de Deus. Ele diz aos seus irmãos apavorados: não vos entristeçais, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José entendeu que cada poço, cada traição, cada injustiça e cada ano de espera foram usados por Deus para moldá-lo e posicioná-lo para cumprir o seu propósito de salvar sua família e uma nação inteira. A jornada de José nos ensina que a traição, a injustiça e a espera não podem matar o propósito de Deus para a nossa vida. Ela nos ensina que Deus usa os poços e as prisões para nos moldar e nos preparar para as grandes bênçãos que Ele tem. E, acima de tudo, nos ensina que o perdão é a chave que libera a mão de Deus para transformar o nosso maior sofrimento em um testemunho de triunfo para a glória dele. Se esta história de resiliência e fé tocou seu coração, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para ser constantemente lembrado de que Deus é fiel. E para já celebrarmos essa verdade, deixe um comentário com a palavra perseverança e que esta seja a nossa declaração de que vamos confiar no propósito de Deus, não importa a jornada.